Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Gary Heidnik, o louco perverso e sua casa dos horrores. Nascido em 22 de novembro de 1943, em Estlake, subúrbio de Cleveland, Ohio, Gary Michael Heidnik era o filho mais velho de Michael e Ellen Heidnik. Na vida do casal, brigas e discussões eram constantes, o que ocasionou um divórcio quando Gary tinha apenas 2 anos. Ele e seu irmão Terry foram então morar com sua mãe, uma situação que não durou muito tempo, pois sua mãe sofria com problemas de alcoolismo e acabou por abandoná-los aos cuidados do pai. Disciplinados por um pai bastante severo e maltratados por sua madrasta, a infância se tornou um período difícil. Segundo Gary, ele era constantemente espancado e ridicularizado por seu pai. Por muito tempo, sofreu de enurese noturna, e para expô-lo e envergonhá-lo diante de todos, o pai costumava pendurar o lençol sujo em uma das janelas do segundo andar. Em algumas ocasiões, o pai teria até mesmo obrigado ele e o irmão a usarem calças com desenhos de alvos atrás, onde recebiam chutes do pai e também de outras crianças na escola. Gary também era alvo de zombarias na escola devido a uma deformação que possuía na cabeça, que fora causada a sofrer uma queda de uma árvore. A situação teria deixado-o mais violento e propenso a se isolar do convívio com outras crianças. Segundo seu irmão Terry, eles passaram a infância amedrontados. E tudo que Gary buscara nesse período, e provavelmente durante a vida toda, fora a aceitação de seu pai. Na adolescência, Gary desenvolveu a obsessão por se tornar um oficial do exército. Seu pai conseguiu que ele frequentasse a Academia Militar de Staunton, na Virgínia, onde com um excepcional QI de 130 pontos, ele demonstrou possuir um grande potencial. Após 2 anos, ele abandonou subitamente a academia e voltou a morar com o pai. Mais tarde, ele revelara que deixou a academia na época após se consultar com um psicólogo. No entanto, ele nunca chegou a explicar o motivo de ter se consultado, ou o que a consulta havia revelado. Aos 18 anos, ele se alistou ao exército. Classificado como excelente, ele se inscreveu para outras posições específicas, como a Polícia Militar. No entanto, fora recusado e acabou sendo enviado a San Antonio, no Texas, para treinamento médico. Trabalhou na área por um período, até que um tempo depois de ter sido realocado para a Alemanha Ocidental, em agosto de 1962, teve um mal-estar e foi diagnosticado com gastroenterite e sintomas de doença mental. Gary foi enviado de volta aos Estados Unidos com uma dispensa honrosa por razões de saúde e passou a receber uma pensão por incapacidade. Mais especificamente, foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide. A partir de então, ele mudou-se para Filadélfia e licenciou-se como auxiliar de enfermagem. Conseguiu um emprego no hospital universitário, onde logo foi demitido devido à má qualidade em seu trabalho. Após, matriculou-se no Hospital de Administração de Veteranos para obter treinamento como enfermeiro psiquiátrico, mas acabou sendo expulso por mau comportamento. Sua vida parecia estar fora de controle, e ele passou grandes períodos em instituições para doentes mentais, algo que piorou em 1970, quando sua mãe cometeu suicídio. Ainda mais fragilizado, ele tentou o suicídio por diversas vezes. Recusava-se a falar, comunicando-se somente através de bilhetes. Sua higiene se tornou quase nula e adquiriu manias estranhas. Em um período mais lúcido, por volta de 1971, ele usou suas economias para comprar uma casa velha de 3 andares, ao qual colocou para locação. Fundou sua própria igreja, registrada como Igreja Unida dos Ministros de Deus, e se auto-intitulou Bispo Heidnik. Mais tarde, em 1975, ele abriu uma conta no Merrill Lynch, em nome de sua igreja, onde nos próximos 12 anos ele conseguira transformar seu investimento inicial de $1.500 em surpreendentes $545 mil. Em 1976, ele atirara de raspão no rosto de um de seus inquilinos após uma discussão. Nesse período, ele acabou sendo preso por porte ilegal de arma e também por roubo agravado. Após o ocorrido, a casa fora vendida. Algum tempo depois, ele retirou de uma instituição mental a irmã de uma namorada e a aprisionaram em seu porão. A mulher de 34 anos possuía retardo e a mentalidade de um bebê. Ao ser encontrada e levada de volta para a instituição, foi constatado que ela foi estuprada, sodomizada e infectada com gonorreia.
Por esses crimes, ele foi julgado e condenado a passar 3 anos em instituições psiquiátricas. Nesse período, ele passou mais de 2 anos mudo, pois, segundo ele escreveu em um bilhete, não poderia falar, pois o diabo havia enfiado um biscoito em sua garganta. Ao ser solto em 1983, Heidnik já possuía um novo objetivo para sua vida, a paternidade. Ele tinha predileção por mulheres negras, que possuíssem algum grau de retardo mental. Teve algumas namoradas que seguiam esse padrão. Uma delas chegou a lhe dar um filho, no entanto seus relacionamentos fracassavam, e elas sempre acabavam por abandoná-lo. Em outubro de 1985, ele chegou a se casar com uma jovem filipina chamada Betty, que conheceu por correspondência através de uma agência de matrimônio. O casamento não durou muito tempo, pois Betty era constantemente espancada, ameaçada, estuprada e obrigada a aceitar a infidelidade do marido, que sempre levava prostitutas e mulheres com retardo para casa. Em 1986, Betty, que estava grávida, fugiu e acabou indo às autoridades a fim de levar Gary à prisão. No entanto, ele foi logo liberado, pois Betty não comparecera à audiência preliminar. Após a fuga de Betty, ele ficou obcecado com seu novo plano, o de criar uma fábrica de bebês em seu porão, onde precisaria sequestrar, aprisionar e engravidar 10 mulheres. Em novembro do mesmo ano, Gary deu início ao seu plano bizarro. Abordou na rua uma mulher chamada Josefina. Ela era viciada em drogas e costumava se prostituir para sustentar o vício. Tendo saído de casa no meio da noite devido a uma briga com o namorado, ela aceitou seu convite e fora para sua casa. Uma casa em ruínas, com uma estranha decoração, moedas decoravam as paredes da cozinha e notas de dinheiro quase cobriam a parede do quarto. Lá, ele asfixiou-a, levou-a para o porão, onde a prendeu com grilhões em seu tornozelo. Ela era mantida seminua e constantemente estuprada. Quando tentava escapar ou pedia por ajuda, era cruelmente espancada e colocada em um pequeno buraco no chão na terra, sobre um compensado de madeira e pesos que o seguravam. Nas semanas que se seguiam até janeiro de 1987, Gary já havia sequestrado outras 4 mulheres além de Josefina: Sandy Lindsay, portadora de problemas mentais, Lisa Thomas, Deborah Dudley e Jacqueline Askins. Suas prisioneiras eram deixadas no porão frio e sujo, acorrentadas a grilhões, seminuas, alimentadas com comida para cachorro, constantemente estupradas e espancadas. Quando se ausentava, costumava deixar uma das mulheres no comando, com o dever de relatar qualquer mau comportamento das outras, oferecendo melhores condições em troca desse relato. Elas viviam em condições subhumanas, com exceção de uma noite em que ele teria levado comida chinesa e champanhe para suas prisioneiras, a fim de comemorar, pois acreditava que 2 delas estavam grávidas. Em fevereiro do mesmo ano, as coisas começaram a sair do seu controle. Uma das mulheres, Sandy, foi flagrada tentando sair do buraco e castigada sendo deixada pendurada em uma viga no teto por dias. Ela adoeceu e acabou falecendo. Reclamando por ter um bebê a menos, Gary lidou com a situação levando o corpo para o andar de cima e desmembrando-o com uma motosserra. Parte do corpo foi armazenada no freezer. As costelas foram colocadas no forno para assar. A cabeça foi cozida em uma panela e boa parte da carne foi triturada em um processador e passou a ser misturada à ração de cachorro que alimentava suas prisioneiras e seus cães. Após esse incidente, as garotas passaram a planejar uma fuga. No entanto, Josefina entregou o plano para Gary, que respondeu furando os ouvidos das outras garotas com uma chave de fenda, a fim de deixá-las surdas e incapacitadas de planejar tais coisas. Com o tempo, Josefina foi ganhando sua confiança e se tornando mais uma parceira do que uma prisioneira. Com a ajuda dela, ele colocou em prática o seu plano para um novo método de castigo, o eletrochoque. As outras meninas foram colocadas no buraco sob o chão, que foi enchido com água, e encostado um fio elétrico nas correntes que as prendiam. Ele se divertia ao vê-las retorcer com o choque. Acidentalmente, o fio encostou diretamente na corrente de Deborah, dando a ela uma grande carga e eletrocutando-a até a morte. O seu corpo foi descartado em um bosque à beira de uma estrada. Junto com sua nova suposta parceira, ele voltou às ruas para sequestrar uma nova garota que deveria substituir a que faleceu. Sua nova vítima foi uma mulher chamada Agnes. Não muito tempo depois, em 24 de março, Josefina, tendo ganhado sua confiança, convenceu-o a deixá-la sair, prometendo que traria uma nova prisioneira para ele. Ao se ver livre, ela correu diretamente para o apartamento do namorado, que não havia desde a última briga. Surpreso com sua aparição repentina e sua aparência cadavérica, ele concordou em chamar a polícia, mesmo não acreditando em sua história bizarra. Josefina relatou todo o ocorrido às autoridades que prenderam Gary nessa mesma madrugada, estacionado em um posto de gasolina, aguardando o retorno daquela que acreditava ser sua parceira. Os policiais foram até sua residência, onde encontraram no porão 2 mulheres acorrentadas e uma terceira presa em um buraco no chão. Na cozinha, se depararam com os restos mortais de Sandy, desde os ossos incinerados,
carne triturada e um antebraço no freezer, um total de quase 11 quilos de restos humanos. Heidnik foi acusado de homicídio, sequestro, ameaça, lesão corporal, estupro, atentado ao pudor, cárcere privado, entre outros crimes associados. Apesar de seu advogado ter tentado provar que ele era mentalmente incapaz de responder pelos crimes, ele foi condenado à morte por injeção letal, realizada em 6 de julho de 1999. Ele nunca tentou recorrer sobre essa condenação. Se declarou inocente e afirmou que deixaria que matassem um homem inocente para que isso acabasse com a pena de morte. Sua família nunca reclamou seu corpo, que acabou sendo cremado. Sua história serviu de inspiração para vários filmes e músicas. Acredita-se também que seus métodos de torturas tenham inspirado personagens como Buffalo Bill e o assassino de Mr. Monster. Gary Heidnik sequestrou, encarcerou, estuprou, espancou, mutilou, matou e alimentou suas vítimas sobreviventes com cadáveres. Gary Heidnik é uma das pessoas com mentes diabólicas.